Opa! Bom dia! Oi, Bom dia, tudo bem? tudo bem aí? Você está Que me ouvindo bem prazer hoje? voltar aqui. Ah? Deixa eu arrumar aqui a minha câmera. E aí? Tem muita coisa para falar hoje, né? Sim, com certeza, um prazer retornar. Hoje a gente não vai ter nenhum imprevisto de internet, vai ser ótimo. Um prazer muito Com grande. certeza, com certeza. Aceitei o seu convite com muito prazer, entendeu? Fico muito feliz de poder compartilhar um pouco hoje. A gente não sabe tudo, a gente não tem todas as respostas para todas as perguntas, porque tudo está sendo conhecido. É, eu, Verdade. eu tenho dito que tem algumas verdades que são transitórias, então a gente vai aos poucos descobrindo mais e mais verdades, entendeu? E atualizando todo essa situação toda, né? De É. acordo com as recomendações todas. Tem uma frase que diz que a ciência é uma verdade transitória, que é exatamente o que você falou agora, né? O que é verdade hoje pode não ser mais verdade Exato, amanhã, não é mesmo? exatamente, Marcelo. É. O que é interessante aí, a gente já tem 70 pessoas na sala, é um assunto que ao mesmo tempo assusta e traz insegurança para as pessoas, no sentido de muita informação desencontrada, né? Fala-se uma coisa hoje, amanhã já não é mais nada daquilo, já mudou tudo. Mas o que é interessante, a gente estava conversando sobre isso hoje ainda, né? É transformar esse assunto numa coisa palatável, uma coisa digerível para as Exa- pessoas, né? Ao invés de ficarem assustadas, exatamente, se sentirem confortáveis para trabalhar, exatamente, né? exatamente. Assim, são medidas, né? São várias medidas que são tomadas, várias ações que precisam ser feitas, mas é possível, é possível. Não é impossível trabalhar, não é de forma Aham. alguma. Só que agora, o que que a gente tem agora, a situação? Qual é a recomendação mundial? É a recomendação em relação a atender urgências. Em função de quê? Em função de escassez de EPI, alguns locais eles estão limitando a sua compra até da própria N95. Você não consegue ter uma quantidade muito grande de N95 para comprar. Então, assim, esse momento, ele é um momento que isso está sendo recomendado. E além disso, um outro ponto muito importante é justamente o ponto da nossa curva, a nossa curva ascendente. Consegue Aham. me ouvir bem? Sim, muito bem. Então, a nossa curva, ela está ascendente em relação aos casos. Então, assim, vai ser realmente necessário esse isolamento social, entendeu? Não só daquelas pessoas que têm maior risco, né, que são os cardiopatas, os diabéticos, aqueles com DPOC, aqueles principalmente com as doenças descontroladas. Então, assim, realmente vai ter que existir esse distanciamento social. Para quê? Para que não haja colapso. A gente Aham. já está vendo todos os Já tá, dias já tá. que as unidades de saúde, elas não estão comportando tudo aquilo. Então, assim, pode ser que todos se contaminem? Pode ser que sim, só que a gente não quer que isso aconteça ao mesmo tempo, porque Aham. senão é o caos. Então, assim, é desejável que agora realmente a gente atenda urgências. Isso vai muito do senso clínico de cada um, entendeu? Eles têm perguntado a fratura de restauração, uma fratura pequena que não está causando dor, que esteticamente não é importante. Se for uma coisa pequena, na sua avaliação clínica, Aham. postergue, postergue isso. Então, assim, depende muito da situação, tá? Então, Então, assim, Cláudia, agora é falando um isso, momento de urgências. pegando no carona no que você está falando, tem um estudo que eu vi aí que mostra que o comércio, na verdade, rapidamente falando, quer dizer, os serviços representam 75% do nosso PIB, né? E nós estamos incluídos nisso daí. Não são as grandes multinacionais, as indústrias de carro, isso e aquilo. O que representa 75% do PIB nosso são os serviços, incluindo o comércio, incluindo os serviços essenciais. Muita gente está sufocada, porque, na verdade, o comércio, esse estudo feito pelo Senac, mostra que mais da metade dos comerciantes só tinham fôlego para aguentar um mês, só tinham caixa para aguentar um mês sem trabalhar ou sem abrir o seu negócio. E dentro do nosso trabalho, dentro da odontologia, a gente sabe que tem um universo muito grande de profissionais que não têm reservas para suportar
não sei quanto tempo ainda, mas não muito tempo, sem trabalhar. E aí essas pessoas são forçadas a trabalhar, né? As recomendações são para que a gente fique quieto em casa, atenda a sua emergência, mas ao mesmo tempo as pessoas estão numa luta pela sobrevivência pelo outro lado. Tem que levar comida para casa para comer. E aí, como é que resolve esse impasse? Então, todos estamos passando por um momento delicado, sem dúvida alguma. Só que agora a gente precisa pensar que é uma questão de saúde pública. A gente não tem condição de ter atendimentos eletivos como nós tínhamos e atender número de pacientes como nós tínhamos. Isso vai ser paulatino, entendeu? Uma outra coisa interessante que precisa ser abordada é você fazer, por exemplo, se você tem uma clínica grande, você fazer turnos de trabalho, para que você não vai ter necessidade de que todas aquelas pessoas elas compareçam à clínica ao mesmo tempo. Então, fazer turnos de trabalho, isso é sempre muito importante para você. Você tem que diminuir a exposição. A verdade é essa, exposição ao risco. Entendeu? É necessário, a gente tem as contas, a gente tem os boletos que chegam normalmente. Isso aí é para todos. Isso não acontece com um, com dois, está acontecendo com todo mundo. Só que é um momento agora que a gente precisa cautela, inclusive em relação a ter os equipamentos adequados para atender. O CDC agora, dia 27, ele soltou uma recomendação muito interessante que ele fala, se você não tem equipamento para atender, encaminhe para quem tenha. Você não pode fazer o atendimento sem ter o equipamento. Entendeu? Então, falando de equipamento, bom, então, assim, para fechar esse assunto, quer dizer, realmente procurar emergência e, se você não tiver equipado para atender ainda, que sejam as emergências, encaminhar para alguém. Então, a gente começou a falar naquele dia sobre os EPIs, né? Falando sobre o Face Shield. Seria interessante você falar um pouco sobre uma questão que tem muita gente fazendo aí, que usar uma máscara sobre a N95, acreditando que isso vai aumentar a vida útil da N95. E a questão do Propé também, né? A gente colocou rapidamente aqui, que os centros cirúrgicos não obrigam você a usar o Propé, né? Mas a gente bateu um papo e você me disse que na sua clínica, enfim, você continua a orientação da utilização do Propé. Vamos falar um pouquinho disso? Então, vamos começar então pela N95 com a máscara cirúrgica por cima. O que ocorre? Mais uma vez, né, a gente vai dizer em relação à escassez de equipamentos de proteção individual, a Anvisa, na nota técnica, ela fala bem claramente em relação a isso. É um desperdício de equipamento de proteção, né, além de ser um desperdício, ela não faz o papel que as pessoas pensam que ela faz, de barrar esse contaminante para não contaminar a N95. Ela não barra nada, vai passar tudo. O válido e o recomendado é você usar o protetor facial para você poder até aumentar o tempo de vida útil daquela N95, que pode sim ser reutilizada se alguns critérios forem feitos. Então, assim, ela não filtra, ela não tem essa capacidade. Aí você vai ter que trocar a cada paciente, você vai desperdiçar muito equipamento e ele não vai estar cumprindo a função que você pensa que ele está cumprindo. Entendeu? Então é como se você estivesse colocando uma peneira aqui na frente, praticamente, em cima da sua N95, e aquilo ali não resolve, além de você desperdiçar o equipamento, entendeu? Eu confesso para você que essa semana eu tive uma experiência de ter que atender, voltei depois de quase 50 dias parado, né? Não atendimento como a gente faz normalmente. E aí, diante de toda aquela parafernália, primeiro cria-se um desconforto muito grande, né? Rapidamente falando, me lembro quando a gente começou a utilizar a luva, que a gente falou, nossa, eu não vou conseguir trabalhar com isso daqui. E aí depois você se acostumou, não consigo nem olhar para um paciente hoje sem luva. Mas vem também a questão eu procuro sempre parar durante o atendimento, principalmente com atendimentos. Falo, Zezão, um beijo, não. Atendimento para ir ao banheiro, fazer um xixi, tomar uma água, coisa do tipo, esticar a coluna. E isso acabou, né? A gente vai ter que fazer um xixi preventivo antes de começar a atender. E aí, como é que fica essa situação? Porque se tiver aquilo tudo no meio do atendimento e depois voltar tudo, fica complicado, né? Exato. Então, você precisa fazer uma programação, né? Agora, mais do que nunca, os atendimentos, eles são com aqueles horários pré-agendados, de qualquer forma. Já eram assim, só que os espaços são maiores.
Então, assim, sempre no início do expediente, você vai ao banheiro, vai tomar a sua água, dependendo do tempo que você vai ficar. Então, você precisa realmente fazer isso no início. Saiu de casa, fez, chegou no consultório, fez de novo. Então, assim, isso é importante, porque você vai ficar mais tempo paramentado, entendeu? Então, assim, realmente haverá uma mudança de hábitos de uma forma geral, entendeu? Um outro ponto muito importante é essa verbalização com o paciente. Isso é uma coisa também que a gente precisa diminuir um pouco durante a consulta. A gente não tem como conversar muito com o paciente, falar só o necessário, entendeu? Por quê? Porque você se cansa um pouco mais, você tem a chance de molhar mais aquela máscara. Até com a máscara cirúrgica você não deve ficar falando muito tempo. Porque você molha aquela máscara e se você molhou, você acaba com aquela filtração, você tem que jogar fora a sua máscara cirúrgica, no caso, quando você está trabalhando em procedimentos sem aerosol. Então, assim, falar menos, exercícios respiratórios, como hoje a gente estava conversando, isso é primordial. A gente precisa acostumar a respirar com esses novos equipamentos de proteção, entendeu? É um exercício muito interessante para se fazer. A yoga, ela usa isso é primordial, é você fazer essa inspiração profunda, aí você vai segurar um pouquinho o ar e você vai depois soltando paulatinamente, segura 1 minutinho ou 30 segundos, você vai de acordo com o ritmo de cada um. Você vai fazendo esses exercícios de respiração para que você consiga respirar melhor dentro da sua N95, entendeu? Então, eu acho que é um pouco também eu acho que é um pouco também da sensação de claustrofobia, né? Você com máscara, com vestido, mais gorro, isso e aquilo. Olha, mas me lembra um pouco o que você está falando, que a meditação, tem vários tipos de meditação, eu fiz já transcendental, através da respiração, e ela ensina você a respirar e economizar o oxigênio, como se fosse um mergulho com garrafa, né? Você respira, inspira e solta o ar lentamente, né? Controla até os batimentos cardíacos também, né? Então, agora, recentemente, aqueles que ficaram presos lá nas minas de carvão, isso aí foi assim, muito noticiado, que eles faziam exercícios respiratórios para conseguir sobreviver. Muita gente conseguiu sobreviver, entendeu? Então, assim, é primordial o exercício respiratório. Depois a gente se acostuma. Eu, por exemplo, eu já trabalho com face shield e tudo isso há muito tempo. Então eu já me acostumei. As pessoas reclamam um pouco que fica muito difícil, detalhes de restaurações estéticas, tudo isso vai se adaptar. Você vai se adaptar a tudo isso. É uma questão de tempo. Você achar materiais de qualidade, com uma visibilidade boa, entendeu? Eu tenho visto, eu estou falando sobre isso, parece uma bobagem, né? As pessoas podem colocando suas dúvidas aqui, a gente vai, dentro do possível, respondendo. Isso, eu estou anotando algumas coisas também. Muita gente, o Zé Beto está aqui com a gente, ele teve uma experiência também muito difícil no início, da adaptação. Muita gente tem reclamado disso, né? Dessa falta, dessa dificuldade de respirar com tanto aparato em cima, e a gente vai buscando os meios, né? A gente vai se adaptando com o tempo. Mas voltando a falar lá daquele assunto que é muito interessante também, que é como a gente fazer desinfecção dos ambientes, né? Porque ainda gera muita dúvida. Por exemplo, tem o gaveta que fica a 1,5 metro de distância do paciente, tem aquele aerossol, aquele 1,5 metro de diâmetro, né? Aliás, 3 metros de diâmetro, não é isso? Isso. Como é que a gente desinfeta essas entranhas das gavetas? Então, para a gente começar a falar, você tocou num ponto muito importante, que são as gavetas. A gente vai precisar fazer uma modificação de funcional no nosso consultório. Por exemplo, guarda eu vou chegar no que você me perguntou, mas primeiro eu preciso falar disso, porque eu não posso esquecer de falar disso. Você tem toda a sua parte de material esterilizado dentro de gavetas ou dentro de armários fechados, que é o que é indicado. Jamais você vai guardar o seu material esterilizado, embalado em locais abertos, que isso compromete a sua esterilização. Agora, mais do que nunca, não se tem condição de guardar esse material embalado fora de ambiente fechado. Então, assim, a solução, e é uma coisa que eu já uso no consultório há anos, são aquelas mesas auxiliares com gavetas. Então, assim, elas não precisam ficar dentro do seu ambiente clínico o tempo inteiro ali. Elas vão ficar à parte, numa região fora do seu local de trabalho, para que você
você vai ter esse material, a sua auxiliar ela vai te passar isso para que aquilo não fique dentro do consultório. Porque, na verdade, uma outra polêmica é em relação a tempo de esterilização, validade de esterilização. Isso está ligado a eventos relacionados, entendeu? Se você manipula aquele material demais, se você não organiza numa ordem lógica para ficar, aquilo eu uso muito, eu não vou colocar no fundo da gaveta, eu vou colocar no local de acesso mais fácil. Então, você tem que fazer essa organização para você não mexer muito nesse material. E assim, você não quer de forma alguma que os aerosóis penetrem naquele material. Então, isso é muito importante parar para pensar nisso, para a gente fazer essa mudança. Não é uma coisa complicada para fazer, então a gente precisa tirar isso da parte clínica. Então, agora vamos na desinfecção. Vamos na limpeza e na desinfecção de ambiente, de gaveta e tudo isso. A gente precisa usar produtos que sabidamente eles fazem, né, o combate, né, ao coronavírus. Então, assim, o que a gente tem hoje? A gente tem os álcoois, né, a 70%, o álcool líquido, porque o álcool em gel ele não é indicado para fazer limpeza de superfície, ele é só para higiene de mãos, que isso fique bem claro. Da mesma forma que o líquido não é indicado para higiene de mãos, porque ele provoca ressecamentos. Então, assim, a gente tem o álcool a 70%, é o primeiro. A gente tem o hipoclorito a 1%. A gente tem os quaternários de amônio, né, que eles têm biguanida, os com biguanida eles são os melhores, né? Depois você dá alguns nomes comerciais para a gente. Isso, vou falar disso também. A gente tem os quaternários de amônio, a gente tem alguns compostos fenólicos, porém os compostos fenólicos eles têm a desvantagem de serem um pouco mais tóxicos, né, e provocarem manchamentos, então a gente vai esquecer um pouco dos fenólicos, né? Então, assim, basicamente, são os compostos à base de cloro, né? Os hipocloritos, né? No caso, álcoois, quaternário de amônio com biguanida, que são os hospitalares. Como exemplo de quaternário de amônio com biguanida, a gente tem uma apresentação da Arqueoquímica que é muito interessante, que ela é sob forma de wipes. A gente tem o spray e a gente tem ele também sob forma de wipes. Agora é um momento que a gente não pode também ficar... O spray a gente tem que ter um pouco de cuidado por causa de ser tóxico. Os desinfetantes, eles são tóxicos, são substâncias tóxicas. A gente gostaria que eles não tivessem cheiro, que eles não fossem tóxicos ao ambiente, que fossem biodegradáveis. Nem sempre todos conseguem reunir todas essas características. Então a gente precisa ter precauções quando manipular esse tipo de produto. Então a gente tem que usar o óculos de proteção com vedação lateral, as pessoas que vão fazer essa desinfecção precisam usar luvas grossas de limpeza pesada. Não pode fazer isso com luva de procedimento, como às vezes as assistentes elas insistem em querer lavar material com isso, em querer fazer... Então, assim, a gente precisa mostrar para eles que o que protege realmente são as luvas grossas de procedimentos, né? Então, você vai fazer essa limpeza com esse tipo de produto. Os wipes, eles são maravilhosos, eles são muito práticos, entendeu? Para passar. Algum tempo atrás, eles provocavam um pouco de manchamento, o quaternário de amônio, mas hoje a tecnologia melhorou. Então, você consegue fazer limpeza e desinfecção com esse produto. É muito interessante. Por exemplo, o álcool, você não pode justamente passar ele apenas e não fazer a limpeza prévia. Para você fazer a sua desinfecção com álcool 70, você precisa limpeza prévia, você precisa de 3 fricções, você precisa somar 10 minutos de contato. Não adianta só jogar o álcool em cima da superfície. Não adianta, ele tem aquela evaporação muito grande. Então você tem que ter as 3 fricções, somar os 10 minutos, entendeu? Então assim, por exemplo, o ácido peracético ele é um excelente material, que também pode ser usado. A concentração dele é 0,2%. Temos o Perax como exemplo. Ele, nessa concentração de 0,2%, ele também limpa. Ele faz essa limpeza e a desinfecção também. Mas o quaternário de amônio, na minha opinião, para superfícies, em tudo que a gente tem visto dos estudos, ele é muito efetivo, além de ser prático. Você consegue limpar e fazer desinfecção dele. Além desse da Arqueoquímica, tem um que é da Royal também, que é muito bom. E é interessante também que você
em lojas de material de limpeza, de uma forma geral, esses produtos também são vendidos, só que é importante que eles tenham o registro na Anvisa, tudo direitinho, como produto para a saúde, entendeu? Isso é muito importante. Da mesma forma, todos os detergentes que são usados no consultório, os detergentes, por exemplo, que são usados para material, para aquela limpeza imediata, que é muito importante quando você termina de atender o paciente, que você coloque esse material em cubas ultrassônicas ou em potes próprios, plásticos com tampa, que você mergulha o material no detergente, pode ser o detergente neutro, alcalino ou o enzimático, não precisa ser necessariamente o enzimático. As pessoas às vezes pensam que tem que ser enzimático de qualquer maneira, não. Pode ser um detergente alcalino, pode ser... tem o DT Rio, da Rio Química também, que é muito bom. E tem outras marcas excelentes também, entendeu? Doutora Mônica, querida, exatamente, eu falei do Germe Rio aqui em relação ao quaternário de amônio. Então, assim, a gente tem produtos Cláudia, maravilhosos. eu estou vendo que as pessoas ficam um pouco aflitas aí, com toda a razão, em relação a querer saber, bom, o nome do produto, que a gente está falando da nomenclatura química, a gente pode depois disponibilizar uma tabelinha com as substâncias, modo de utilização, uma coisa breve, rápida, não precisa ser hoje nem amanhã, mas a gente disponibilizar depois aí, mandar para os nossos seguidores aí. Isso, claro, pode sim. Doutora Mônica está lembrando que você pode usar os wipes e você pode usar, aí como eu falei, aquele spray você tem que usar ou sobre papel ou sobre um Perfex que você vai usar e jogar fora, não é para aproveitar aquele Perfex. Então, aquela forma de spray da Germe Rio, você pode espirrar e passar nas superfícies, entendeu? Ou você, com o próprio papel toalha, fazer isso, sem problema algum, entendeu? Então, assim, é uma forma muito prática. Eles estão perguntando em relação a preço dos wipes, eles giram em torno de 40 e poucos reais, mais ou menos. É uma apresentação bem interessante dos wipes, é bem prático, entendeu? Foi um lançamento até da Rio Química, é bem interessante, entendeu? Não tenho nenhuma ligação comercial com a Rio Química, mas assim, são produtos que eu já uso há muito tempo e eu gosto muito, entendeu? Além disso, tem outras marcas, entendeu? Interessantes, a gente pode disponibilizar isso tudo com calma depois, entendeu? Ótimo, ótimo. Eu queria aproveitar aqui para agradecer, não sei se ele ainda está aí, o Altair Andrade, que foi quem nos apresentou. É um presidente do CRO do Rio de Janeiro, e é um sujeito que é um grande amigo, mas faz um trabalho fantástico aqui no nosso CRO, em prol da profissão, da nossa classe. E Altair, não sei se está ainda aí, muito obrigado por ter colocado essa enciclopédia ambulante à disposição de toda a comunidade odontológica. Mas vamos lá. Foi uma grande honra. Ele é um grande apoiador. Eu vou aproveitar para agradecer todo o apoio que ele tem dado, entendeu? E tudo que a gente puder ajudar, com certeza a gente vai ajudar. Ele é uma pessoa... ele tem feito um trabalho hercúleo, entendeu? Ele é. Eu admiro demais. Também na última live a gente teve uma pergunta, já perguntaram aqui novamente, sobre exaustores, né? As pessoas acham que é muito complicado, mas a gente conversando um pouquinho, a gente viu que não é tão complicado essa questão de se instalar um exaustor. A gente não vai ter uma pressão negativa dentro da sala de atendimento, é o aerossol, exatamente o que a gente vai falar agora. Estão perguntando sobre os exaustores portáteis, né? Mas também, obviamente, a longo prazo ou médio prazo, a gente vai instalar os exaustores fixos na parede. Já que você falou que o ideal seria atender com as janelas abertas, mas nem sempre a gente pode atender com as janelas abertas, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre como a gente controlar os aerossóis, né? A utilização de bomba a vácuo, a utilização... Tem um dispositivo que a Slice desenvolveu, não sei se a maioria aqui já viu, que você prende no afastador, no spandex, e aí você usa a sua bomba de sucção para aspirar aqueles aerossóis, né? Então, vamos falar de luz UV também, tá? Para aspirar aqueles aerossóis. Então, fala para a gente um pouquinho dessa questão de como a gente diminuir a presença desses aerossóis ao redor do paciente, que é o nosso maior problema, acredito eu, né? Então, só para a gente fechar em relação a essa desinfecção de superfícies,
que isso fique claro, que tem que ser feito imediatamente após o atendimento do paciente, né? É o que a gente chama de limpeza imediata no controle de infecção, né? Limpeza imediata. A gente tem limpeza concorrente, a gente tem limpeza terminal, a gente tem vários tipos. A gente, no caso, essa é uma limpeza imediata que tem que ser feita a cada atendimento. A atenção maior tem que ser dada aos 2 metros ao redor da cadeira, porque a gente sabe que a gente tem contaminantes, 100% de contaminantes, com 1 metro do paciente. 100% do que a gente produz ali, a gente produz com 1 metro, a gente tem com 1 metro. E 1 metro para cada lado, 2 metros 1 metro para de cada lado, é um raio em volta, entendeu? E com 2 metros, você tem 50% desses contaminantes. Só que já tem estudos que em 2,5 metros também a gente colheu lá o ar e tinha aerosol ali com vírus viável ou não, porque não necessariamente ele vai estar viável. Muitas vezes ele pesa, a partícula com vírus pesa, cai. Por isso é importante essa limpeza de superfície muito bem feita, entendeu? O chão ele tem que ser limpo várias vezes, a cada paciente ele precisa ser limpo, entendeu? Isso vai se criar uma rotina, não é uma coisa que vai tomar tanto tempo assim, entendeu? Então, fechando essa parte, todas as superfícies tocadas precisam ser limpas, o trabalho a 4 mãos ele é muito importante, não tem como abrir mão, entendeu? Disso tudo. E outra coisa importante é todo local onde o paciente passa, onde ele toca, maçaneta, e tudo aquilo precisa ser muito bem limpo, entendeu? Em relação a produto, a doutora Mônica estava lembrando aqui de um outro produto chamado Clean Safe da Lab News, que é muito bom, que é um quaternário também, entendeu? Então, assim, a gente vai disponibilizar essas marcas todas. Aí agora vamos falar... Safe é para ser utilizado quando? Superfícies também. Tá, ok. Tá? E aí a gente pode falar agora, então, um pouco dessa parte toda de aerosóis e tudo isso. As pessoas sempre estão preocupadas em relação a essas 3 horas de espera de um único estudo que foi feito, né? Então, eu acho que isso precisa ser olhado com cautela, né? A gente sempre tem que ler desconfiando e ter senso crítico para tudo. Foram informações muito importantes daquele artigo, só que o próprio autor fala que que aquilo foi feito em condições de laboratório, em condições específicas de umidade, de temperatura, e que aquilo pode ser que não seja exatamente assim. Foi um estudo importantíssimo para nos dizer da importância de que realmente existam esses vírus no aerosol e a gente precisa tomar todo esse cuidado, entendeu? Então, o que ele diz? Sobre a importância disso tudo, tem um vídeo que depois eu vou tentar mostrar para vocês, vou ver se consigo mostrar, em relação a esses aerosóis no ambiente. Então, o que é importante, além dessa limpeza de superfície? A gente fazer uma diminuição desse aerosol. A gente precisa gerar menos aerosol. Então, assim, vários instrumentos e vários equipamentos têm sido idealizados, inventados, coisas bem interessantes que têm muita chance de funcionar bem para fazer a aspiração desse aerosol, entendeu? Como nós temos hoje, Cláudia, como que a gente tem em mãos hoje? Bomba de sucção. Tem a bomba a vácuo, tem muita gente que tem bomba a vácuo e tem muita gente que não usa o próprio compressor. Isso. Sugador. Ele é fraco, entendeu? O sugador comum ele é fraco para isso, entendeu? Realmente não tem como. É o que eu estou te falando, tem medidas que eu já uso no consultório há muito tempo. O meu técnico do consultório, ele fala assim, doutora, mas por que você quase não usa o seu sugador? Eu já falei isso para ele. Ele falou, não, porque eu já acostumei a usar a bomba de sucção, eu faço o controle do quanto eu quero que ela faça. Tem a minha bomba tem mais de 20 anos, né? Tem aquela travinha que você faz a regulagem de quanto de sucção que você quer. Então, assim, eu já me acostumei, eu faço isso com rotina. Em todos os procedimentos, eu quase não uso o sugador comum para nada. Entendeu? Isso aí já é minha rotina. Então, assim, uma das formas é isso. Tem aquelas bombas Ciclone, que são bombas portáteis, são interessantes. Então, é importante que você procure. É sempre importante ver também a opinião das pessoas que compraram, né? É difícil a gente falar todas as marcas. Né? A bomba Nevônia é bem famosa, né? De muita qualidade também.
Então, assim, sempre fazer isso dessa forma, entendeu? Tem E gente assim, falando aqui que, e eu concordo, por isso que eu coloquei a pergunta aqui, que o sugador comum, ele joga o ar debaixo da cadeira e acaba gerando mais contaminante ainda, né? isso é Aí a importante, bomba vácuo aqueles passa a ser filtros, imprescindível. É um investimento que a gente tem que fazer, né? isso, aqueles filtros que tem no sugador comum, eles têm que ser limpos sempre também, isso é muito importante. E além disso, um ponto muito importante que foi tocado é justamente isso. A gente precisa fazer aspiração na nossa mangueira de produtos, tanto na bomba de sucção quanto no sugador comum, a gente tem que fazer aspiração de produtos que limpem esse biofilme que fica dentro da mangueira. Você imagina, eu sou implantodontista, sou cirurgião bucomaxilo, tenho os meus sisos todos lá. Imagina se esse biofilme que fica lá dentro da mangueira, ele nunca foi limpo. Você tem que limpar aquilo, você tem que fazer. Tem produtos como o SubClean, por exemplo, que é o primeiro que me veio à mente, que ele é diluído em água, que você, após o trabalho, você vai aspirar para que você tenha essa limpeza interna. Isso é importantíssimo. Ela tocou num ponto aí muito importante, entendeu? Lá na clínica, a gente sempre faz a aspiração dos sugadores com alguma substância que faça um controle microbiano, né? Uma substância química, né? Então, ao final de cada atendimento, a gente já faz a sucção com o sugador, no caso a bomba. A gente, já que está falando de água, né? Está falando de mangueira e tal, eu vi uma live da doutora Magna Siqueira essa semana falando sobre ozônio, né? E alguém já perguntou aí também sobre o ozônio, não só na utilização clínica, pós-cirurgia e tal, e coisa que é uma coisa que está crescendo muito. Na Alemanha já existe há muito tempo, mas na limpeza, inclusive, das mangueiras, né? E aí, ozônio? Então, é uma opção muito boa, inclusive porque o que acontece? Até o próprio biofilme, ele combate tudo isso, entendeu? É bem interessante, é uma técnica bem interessante essa parte de ozônio para a água, entendeu? Outra forma também de fazer essa limpeza das mangueiras, essa aspiração, é o detergente enzimático que você pode usar para aspirar também, entendeu? E outra coisa importante é fazer a limpeza externa dessas mangueiras. Não pode esquecer disso, entendeu? Mesmo que você faça a proteção dessas mangueiras todas com as barreiras, você tem que fazer essa limpeza externa também dessas mangueiras. Isso é muito importante. Isso vive cheio de poeira e de tudo que a gente produz, aerosol e tudo mais. Então essa limpeza externa, ela precisa ser muito bem feita, entendeu? E o ozônio, sem dúvida alguma, ele para a água, ele é excelente para a formação de biofilme, porque assim, o grande problema de tudo isso é o biofilme que se forma lá dentro, entendeu? Temos sistemas, assim, nos Estados Unidos, muito interessantes em relação a tudo isso. É muito importante também que você faça, por exemplo, aquele reservatório de água. Se você não tem nada, você não tem ozônio, você não tem nada. O que você pode fazer para melhorar aquele aerosol lá daquela água? No caso, água destilada, eu só uso água destilada, ótimo, mas mesmo assim, você tem que usar o seu hipoclorito lá no seu reservatório. Como que você vai usar? Você vai usar a cada 500 ml, você vai colocar as 6 gotinhas de hipoclorito de sódio a 1% dentro da sua garrafinha para que você tenha aquele aerosol, como eu vou dizer, um pouco menos contaminado. Isso é muito importante. Aquilo não dá gosto, ele nessa quantidade, ele não dá gosto, entendeu? Então, assim, a tendência mesmo, o que a gente tem de melhor, a gente vê nos Estados Unidos, como eu estava falando, os filtros são filtros maravilhosos. A gente sabe que a água do consultório, ela pode levar a muitos problemas. Ela pode, inclusive, levar à morte em pacientes imunocomprometidos. Então, a gente precisa ter controle de toda aquela água, de todo aquele sistema, porque são muitas bactérias, entendeu? Enterobactérias e várias outras bactérias que podem, sim, causar problemas de saúde muito graves, entendeu? Então, assim, a tendência é termos esses filtros potentes para instalarmos, entendeu? E para que a coisa aconteça de uma forma mais segura, entendeu? Isso é muito importante. Enquanto isso, a gente vai fazer
essa limpeza interna das mangueiras, essa aspiração e tudo isso, entendeu? Perfeito. Lembrando que a SBOE vai estar sorteando, para quem estiver na sala até o final, um kit de livros de anuários da SBOE, fantásticos, assim, são uma das maiores, são duas, no caso, duas obras maravilhosas com autores fantásticos, e também um face shield da Slice Lab, né? Esse face shield ele tem uma vantagem, eu usei ele pessoalmente, que se você utilizar lupa, ele é compatível com a sua lupa. Zé Beto, faz a pergunta de novo aí que passou e eu não consegui ler. Bom, então a gente falou de exaustão. Uma pergunta que fizeram da outra vez foi: ótimo, doutora Cláudia, a gente tem que atender com janela aberta, mas e o centro cirúrgico que não tem, você como cirurgião? Isso, exatamente, é o seguinte, o centro olha... cirúrgico que não tem janela e eles mantêm... Primeira coisa, né? Primeira coisa que as pessoas perguntam, quem é que eu vou procurar para me orientar? Porque a gente não entende desse tipo de coisa, né? Então, assim, quem é que a gente vai orientar, pedir orientação em relação a tudo isso? É um setor de engenharia que se chama engenharia clínica. O que a engenharia clínica faz? Ela está em todos os hospitais e ela faz todo esse estudo, esse monitoramento, o ciclo da saúde que a gente chama, né? Tudo que é usado, toda a parte... Na construção de um hospital, a engenharia clínica ela já tem que estar presente para dizer o quê? Aqui está sendo construído um centro cirúrgico, como que tem que acontecer isso, qual é a forma segura de acontecer, em relação a trocas de ar do ambiente, o centro cirúrgico ele não está com a janela aberta, mas só que lá existe a pressão negativa, existem aquelas trocas de ar, os filtros EPA que são também instalados para que aconteçam essas trocas de ar. Imagina se você tem 15 cirurgias num dia e você... Não existe essa troca de ar, isso é impossível. Então a engenharia clínica, ela trabalha justamente em cima disso, entendeu? Ela vai fazer todo um cálculo em relação a toda essa parte de pressão negativa, dos filtros EPA e tudo isso. Eu acredito que tudo indique que nós caminhemos para essa parte, entendeu? Para essa parte de pressão negativa. Eu acho que isso é um futuro. Agora, só que o que nós temos agora? O que nós temos de soluções que não são absurdas e são assim, viáveis de serem feitas agora? Né? A engenharia clínica ela vai fazer um cálculo no seu consultório para a instalação de exaustores. Esses exaustores, eles vão fazer com que esse ar ele seja jogado para fora. A nossa grande preocupação são os aerosóis do ambiente, entendeu? Então, esses aerosóis eles são jogados para fora do ambiente, entendeu? Através de sistemas de exaustão. Esses cálculos eles são feitos de acordo com a metragem do consultório, de acordo com o número de pessoas que circulam nesse local, entendeu? Então, assim, você não pode simplesmente chegar numa loja, eu quero um exaustor tal. Isso é cálculo que é feito, entendeu? Um sistema de exaustão, ele está em média uns R$300 por aí, dependendo do tipo, quer dizer, não é nada impossível de ser feito. Então, assim, nesse vídeo, que se a gente não tiver tempo, eu vou indicar para vocês o nome do vídeo, justamente mostra isso, em relação a janelas abertas, em relação a essa facilitação de saída desses aerosóis, porque assim, a gente não pode pensar só em equipamento de proteção individual, a gente tem que pensar em que medidas a gente vai tomar no ambiente, justamente para a gente poder minimizar tudo isso. Não adianta ficar equipado totalmente com barreira, com armadura, e você ter um ambiente inadequado, trocas de ar inadequadas. O ideal é que a gente tivesse 6 a 12 trocas de ar por metro cúbico por hora. Se a gente tiver 12 trocas de ar por metro cúbico por hora, a gente pode atender de meia em meia hora. Se a gente conseguir fazer a desinfecção de superfície, você está entendendo? Então, assim, a gente precisa de mais trocas de ar no nosso consultório. Ele fez uma pergunta em relação ao ar-condicionado. Ele pode trabalhar na refrigeração ou ele pode trabalhar na ventilação? Só um minutinho, Mônica, por favor. Eu não sei se o Zé Roberto fez de novo a pergunta ali, eu acabei não vendo. A primeira eu tentei ler, não consegui, passou rápido. Zé, põe de novo a pergunta aí, que tem várias pessoas aí
concordando com essa pergunta, eu não consegui ler. Por favor, mas enquanto você vai falando, eu leio aqui. Desculpa, Cláudia, pode continuar. Então, aí é o seguinte, esse ar-condicionado, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado com ventilação do ar-condicionado total. Eu senti frio, vou te dizer que eu senti frio, com janela aberta e o ar-condicionado na ventilação total. É lógico que a gente não está no Rio de Janeiro, num calor de 40 graus, nem lá em Cuiabá, nem nada disso. Mas assim, eu trabalhei confortavelmente, lógico que não é exatamente como se a gente estivesse a 20 graus, que eu trabalho a 21 graus, 20 graus normalmente. Então assim, o que acontece? Você pode trabalhar sim com a refrigeração ligada, mas com a janela aberta. Então o que vai acontecer em alguns locais muito quentes? Ele vai ficar trabalhando direto ali. Aquele compressor ele vai ficar realmente aquilo. Você pode até estragar seu ar-condicionado. Então assim, é uma coisa que precisa ser bem avaliada. Então esses exaustores, eles precisam ser, nesse momento, é o que a gente tem de opção. Seria isso, a gente vai falar muito disso, até junto com o engenheiro clínico, no dia 7, no programa Superação. Quem quiser saber mais assim, detalhes em relação a isso, também pode acompanhar no dia 7 de maio no programa Superação. Vai ser bem legal. E aí, o que acontece? É o que ela falou, em Cuiabá é impossível sem ar-condicionado. Entendeu? Então, assim, a gente vai ter realmente que pensar daqui a um tempo mesmo nos filtros EPA, alguns associados com ultravioleta, tudo isso, isso aí é uma coisa que está chegando mesmo para a gente e a gente não vai ter como fugir disso daqui a algum tempo, entendeu? Então, assim, o uso de exaustor, ele é fantástico, ele realmente ele faz uma grande diferença, entendeu? A pergunta do Zé Roberto é a seguinte, inclusive ele fez um post muito interessante, eu falei isso no início, foi que quando nos formamos, ninguém usava máscara, ninguém usava luva, fazia cirurgia em pronto-socorro de hospital. Eu trabalhei em pronto-socorro de hospital público, municipal, fazia cirurgia com a mão cheia de sangue. Já existia hepatite C, B e uma série de outras doenças contagiosas. E, graças a Deus, meus exames até hoje são negativos para tudo isso. Nós somos uma geração que passamos por várias situações de risco muito grande e ainda assim estamos aqui sobrevivendo. Estamos agora diante de um vírus que foi inicialmente tratado como uma gripinha e hoje está dizimando aí boa parte de uma população de idosos e pacientes de risco, pessoas de risco, de alto risco e tal. A minha pergunta é a seguinte, com o passar do tempo, nós aprendemos a lidar com essas doenças, né? Como eu falei, inclusive a AIDS, né? Eu me lembro muito bem quando a AIDS apareceu, eu comecei a atender com luva. Primeiro eu falei, não vou conseguir atender com isso de jeito nenhum. E os pacientes, inclusive, ficavam muito chateados. Você acha que eu tenho AIDS? Eu falei, não. Você pode ser que não, mas pode ser que o antes de você tivesse e eu poderia passar para você. Né? Como nós conseguimos passar por essas doenças todas sem termos contraído essas doenças? E o que você espera do nosso enfrentamento com o coronavírus, no sentido de que nós vamos adquirir uma resistência, ou através de uma vacina, que eu acredito vai demorar um pouco, ou obviamente, a gente vai contrair o vírus, vai se contaminar, desenvolver a doença e vai ter um tratamento para que a gente fique um pouquinho mais tranquilo, né, para enfrentar isso. Então, esse histórico, se você puder falar para a gente, por que a gente, nesse período todo, a gente teve um índice de morbidade relativamente baixo de dentistas, diante de tantas infecções, né? E agora a gente está com esse pavor horroroso aí com o coronavírus. Eu acho que o ponto-chave disso tudo, acredito que nós estejamos numa situação privilegiada em relação ao hábito de higiene de mãos. Eu acho que a gente acaba passando na frente de muitos profissionais, inclusive profissionais médicos, alguns também, entendeu? E várias outras profissões em relação à higiene de mãos. Isso é um ponto primordial, entendeu? São aqueles 5 momentos, é antes e depois, é após remoção de luvas, é antes de colocação de luvas, isso é primordial, entendeu? É inadmissível que a gente ainda veja profissionais que calcem luvas sem fazer higiene de mãos prévia. Então, assim, nós levamos muita coisa em relação a isso sem higiene de mãos. Então, assim, nós dentistas somos profissionais exemplares em relação a isso. Então, a gente precisa fazer a população entender isso. Quando a gente fornece a nossa máscara
para o nosso paciente que chegou na sala de espera, a gente precisa orientar que ele use adequadamente, que ele retire pelas tiras laterais. Porque o que, que acontece? O que, que a gente tem visto nas ruas? Um uso absurdo e inadequado de máscaras. Todo mundo sai na rua com máscara no pescoço. O que, que adianta a máscara estar no pescoço? Então, assim, aumentou muito o caso em função disso também. Uma situação que meu marido presenciou essa semana, rapidamente eu vou falar, ele foi ao supermercado, agora todos os estabelecimentos, eles pedem que as pessoas usem a máscara, a pessoa estava do lado de fora do mercado, sem máscara, queria entrar, o cara saiu lá de dentro, era um conhecido dele, ele emprestou a máscara dele para o cara entrar no supermercado. Então, quer dizer, isso é o fim. Você entendeu? É o fim. E acontece, as pessoas não sabem, elas são pessoas leigas que não têm essa orientação, entendeu? Muita gente perguntando aqui, marca e modelo de exaustor. Isso, tem aqueles Ventokit, né, que chama, que são os bem conhecidos, né, chama Ventokit, depois pode procurar. E depois eu vou disponibilizar algumas coisas, assim, de nomes, para ficar mais fácil para vocês consultarem, entendeu? Algumas empresas também de engenharia clínica, a gente vai colocar isso tudo, entendeu? E é o que eu falei, marca e modelo de exaustor. O modelo do exaustor, a capacidade dele, ela vai ser calculada de acordo com a metragem, de acordo com as pessoas daquele ambiente, entendeu? Então, assim, o que eu deixo de mensagem para isso tudo que a gente está vivendo? Eu tenho certeza que vamos melhorar ainda mais em relação à nossa biossegurança. Vamos ser melhores, vamos nos proteger melhor, vamos proteger os pacientes ainda mais, entendeu? Então, assim, é muito importante essa orientação. Nós somos profissionais de saúde, temos obrigação de orientar as pessoas em relação ao uso indevido das máscaras também. Isso é importantíssimo, porque senão isso vai passar a ser um problema de saúde, o uso indevido de máscara. Escreve o que eu estou te falando, entendeu? Ô, Cláudia, você fez pós-graduação no maior centro de controle de doenças infecciosas do mundo, que é em Atlanta. E a gente, quando olha um pouquinho para as pandemias, a gente vê que algumas duraram 50 anos para ir embora, como a peste negra, né? Dependendo da região. Exatamente. A gripe espanhola levou, sei lá, 2 ou 3 anos, se não me engano, pelo menos no auge da sua crise. Quanto tempo? Eu sei que é difícil a gente arriscar o número dele. Estou te colocando numa situação tanto quanto difícil. Não, mas olha só. quanto tempo a gente precisa para sair fora essa primeira onda do coronavírus aí? Então, o que acontece? O que a gente tem visto? A média de tempo para que todas as cepas apareçam normalmente o tempo. Você deu uma travadinha aí. Desculpa, um minuto. Hein? Melhorou agora? Sim, foi rápida. Sim. Isso aí é o seguinte, o tempo... Não, o som ficou ruim. O tempo é cerca de 1,5 para que essa vacina seja feita. O que é o problema? O que a gente esbarra? Em que situação a gente esbarra? Nas cepas. Ele está tendo muitas mutações. Então, assim, você só pode fazer a vacina quando você tem domínio de todas aquelas mutações. Não adianta você fazer vacina para pegar alguma coisa. Por que todo ano essa vacina da influenza é mudada? Porque eles vão descobrindo novas cepas. Não adianta você tomar a vacina da influenza do ano passado. Você tem que tomar para cepas novas. Então, assim, o problema que a gente vê é justamente essa parte de cepas, mutações. Só se pode fazer vacina que cubra todas elas. Você entendeu? Então, isso Perfeito. aí é o que é o mais complicado, entendeu? Em relação a isso. Vamos falar de um assunto aqui também que está muito quente, que é o uso de luz ultravioleta. Tem um monte de gente perguntando aí, isso estava na nossa pauta. Eu tenho a impressão que tem muita gente que está achando que vai chegar na Leroy, vai comprar uma luminária com a luz ultravioleta, vai colocar no seu... No início eu achei isso, vai instalar na sua sala, mas existem questões muito importantes que dizem respeito à efetividade ou eficácia desse método de controle microbiano, ao mesmo tempo dos riscos da ultravioleta para quem está ali dentro da clínica, não é isso? Você pode falar um pouquinho sobre isso? É o seguinte, a luz ultravioleta, a UVC germicida, ela é excelente, ela tem várias indicações, ela tem vários usos hospitalares,
Só que isso tudo tem que ser visto com muito cuidado, em componentes específicos, para que ela faça para que atinja, né, os níveis necessários. Elas têm sido usadas também em desinfecção de máscara, só que em algumas marcas ela não consegue chegar em todas as camadas da máscara para fazer essa desinfecção. Então, assim, é uma coisa que está em estudos. Ainda não se disse modelo tal com comprimido de onda tal é o melhor. Então, assim, tem que ter muito cuidado nesse momento para adquirir esse tipo de produto, sem ter essa, O essa, seu né? som ficou ruim novamente. Eu não sei se você está um pouco longe, se você consegue chegar um pouquinho mais perto para ver se melhora. Tá baixo o som. Tá melhor agora? Assim, fala um pouquinho mais para a gente. Então, o que que acontece? A gente precisa agora Melhorou. ter um pouco de cuidado em relação a comprar esse tipo de material, entendeu? Porque a gente não tem ainda todas as indicações e as evidências para que isso seja feito agora. Então, precisa ter cuidado, entendeu? Em relação a isso, tá? Perfeito. Você Mas estava de é fone no promissor, início? Você estava de fone no início e tirou? Como é que é foi? promissor e aquela história. Você tem que ter muito cuidado em relação ao fato de que seja a ultravioleta, ela é muito, ela pode ser muito danosa aos olhos, ela é cancerígena, a pele. Então, assim, isso precisa ser com muita cautela, mas com certeza é um meio promissor, ele é usado em hospitais em algumas situações, entendeu? Então, eu Perfeito. acredito que seja. A gente, quando isso for decidido, eu vou voltar aqui para dizer, gente, olha, isso aqui agora se chegou à evidência tal de que isso é bom, entendeu? Eu estou vendo que muita gente está fazendo pergunta aí, perguntas que já foram respondidas antes. A live vai ficar salva no perfil da SBOE e essas perguntas aí que estão passando agora de máscara e tal já foram respondidas lá atrás, né? Bom, a gente tem aproximadamente, no máximo, aí 5 minutos para a gente finalizar a live. Tem muitas questões ainda que não foram respondidas, porque o assunto é muito complexo, mas, enfim, daqui a pouco a gente vai ter que E encerrar. E deixa eu eu só queria que mandar um você... beijo pro meu marido. Oi? Mandar um beijo pro meu marido que acabou de entrar aqui agora, Ah, que ele é? chegou do Rio agora. E Obrigado por emprestar a mulher, marido. hoje estamos fazendo 20 anos juntos, entendeu? Olha, Aí parabéns, tá parabéns. chegando. Propé Mas também vamos, já foi então, falado, viu, pessoal? Oi? vamos então finalizar, entendeu? Tem alguma pergunta a mais em relação a isso? Eu queria que você concluísse, por favor, que a gente tem pouco tempo, com uma palavra de otimismo, né? A gente está todo mundo assustado, com medo, sem saber o que vai fazer, mas assim, com otimismo. E assim, só para eu vou deixar você terminar, mas para concluir, não tem uma fórmula mágica. Na verdade, são vários procedimentos que a gente tem que incorporar à clínica diária que vão, obviamente, nos proteger, né? Então, não tem assim, a ultravioleta resolve o problema. Isso aqui resolve o problema. Não, é um conjunto de medidas, né? Baratieri, querido, um beijão para você também. Então, por favor, conclua a nossa apresentação, por favor. Então, eu queria dizer para todos que não é impossível. Vocês estão me vendo bem? Estão Muito bem. conseguindo? Não é impossível, perfeitamente. A gente vai conseguir resolver e vai conseguir passar por tudo isso. Só que a gente não pode colocar como única, colocar em cima de uma tecnologia toda a responsabilidade em relação à biossegurança do consultório, entendeu? É um conjunto de ações que você precisa incorporar cada vez mais para que você garanta o seu ambiente com desinfecção. Não adianta, é o que eu falei, não adianta só o EPI adequado e você não ter controles de ambiente adequados para jogar aquele aerosol para fora, entendeu? Então, assim, a gente precisa realmente pensar de uma vez por todas em modificar as atitudes, e isso tudo vai passar. A influenza, quanto tempo eles ficaram lá lutando lá no CDC e conseguiram, sabe?
E assim, numa época em que não se tinha recurso de nada, pesquisa, 1918. Então, assim, agora, 2020, que a gente tem todos os recursos e a gente tem como estudar mais ainda, eu acho que está muito perto tudo isso, entendeu? De se resolver. Só que a gente precisa ter essa atitude em relação a toda essa parte de comportamento, né, no consultório, treinamento das nossas equipes, vigilância das nossas equipes. Você tem que dizer ao seu profissional o quanto é importante que ele tenha todas aquelas medidas, porque senão, o que acontece? Virar as costas, ela vai trabalhar sem óculos, ela vai trabalhar com luva de procedimento, então você tem que mostrar a ela que ela está correndo risco se não fizer aquilo da forma adequada, entendeu? E que ela vai levar a doença para a família dela, então você tem que tocar de alguma forma, você entendeu? Ó, a Catarina está me puxando a orelha aqui. Infelizmente, a gente tem que encerrar a live. Eu quero te agradecer do fundo do coração, em nome da SBOA, em nome de todos que aqui assistiram você. E, obviamente, a gente vai ter a oportunidade de conversar com a doutora Cláudia num futuro próximo. Okay? Com certeza, vai ser ótimo. Foi um prazer muito grande. Obrigado a todos vocês por estarem aqui acompanhando a SBOE, fazendo o seu papel de trazer informação de qualidade. E fiquem atentos aí para a próxima live, ok? Um Um abraço. Tá. Tchau, tchau. Tá.